Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da SHS no YouTube. Estamos começando mais um SHS Talks, o nosso ambiente de bate-papo com grandes nomes do setor da saúde. Hoje vamos conversar com Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABIMED, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. Fernando é bacharel em administração de empresas pela FAAP, com pós-graduação em marketing pela FGV, MBA em gestão empresarial pelo PDG-ESEC e mestrado em gestão organizacional pela Universidade Mackenzie. Nos últimos 30 anos, atuou como principal executivo de organizações no Brasil e no exterior, com responsabilidades locais e regionais, além de atuar junto a conselhos em vários setores, tendo acumulado larga experiência em mercados regulados. Olá, Fernando, muito obrigada pela participação aqui no SHS Talks. E eu já começo perguntando sobre a ABIMED. Qual é a principal missão dessa associação? Oi, Suzana, um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite para participar junto com você aqui nessa conversa. A ABIMED, a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde, é uma entidade com 26 anos de atividade no mercado, e que representa especificamente o setor de tecnologia, dispositivos e equipamentos médicos voltados para o setor da saúde. E o nosso grande propósito é contribuir de forma ativa para a melhoria das condições de acesso da população à tecnologia de ponta no acompanhamento e tratamento de saúde. E quais são os desafios como presidente à frente de uma instituição como essa? Olha, Suzana, uma entidade ela tem várias perspectivas de atuação, né? Você atua do ponto de vista contributivo na formação e discussão de regulação e legislação que afetam o setor especificamente, mas que também podem afetar os negócios em geral. Você atua do ponto de vista de relacionamento interassociativo com demais associações do setor, tanto do ponto de vista local aqui no Brasil, como com entidades internacionais, interlocução com governos nas 3 esferas, os legislativos, ou seja, é uma amplitude de atividade, além do relacionamento com as associadas, o desenvolvimento dos trabalhos dos comitês e comissões internas, ou seja, é uma atividade bastante diversificada, tanto do ponto de vista de abrangência, como também de desenvolvimento de projetos em si. Fernando, a tecnologia está presente hoje na nossa vida, em todos os lugares. Ainda é um desafio aplicar a tecnologia na área da saúde? Eu diria que não é um desafio aplicar, mas o grande desafio é você dar o acesso à população de maneira adequada, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos tomar especificamente o nosso país. O Brasil é um país muito grande do ponto de vista geográfico, com discrepâncias importantes na distribuição tanto de renda como de serviços de saúde. Então, isso faz com que a grande dificuldade esteja em levar o acesso à tecnologia a todos em todas as regiões. A gente conhece, e você trabalha na área de saúde especificamente, a gente sabe da importância do SUS, mas também sabemos das dificuldades que o SUS tem em poder atender um contingente tão grande de pessoas como ele atende aqui no Brasil. O SUS é o maior programa de saúde única no mundo, em número de pessoas atendidas, e isso traz uma complexidade muito grande. Então, a gente vive várias situações. Nos grandes centros, um serviço adequado, um acesso à tecnologia, eu diria, equivalente a grandes centros mundiais, mas quando você começa a avaliar as regiões periféricas dos grandes centros, interior e interior do Brasil, de forma mais longínqua, a dificuldade, o grande desafio está em levar o acesso a todos.
Acho que esse grande desafio acaba se expandindo para todas as áreas, né, Fernando? Porque Sem isso dúvida. vai para a saúde, isso é para a educação, isso é para a própria tecnologia, né? Agora, Perfeito. a SHS é uma health tech que conecta hospitais, executivos e fornecedores atuando nesse processo de compras, gerando economia para as instituições de saúde. Nosso site é saudeshs.com. Essa inteligência de compras, Fernando, ela faz diferença para as empresas de tecnologia na área de equipamentos médico-hospitalares, por exemplo? Olha, aqui na entidade, Suzana, nós temos um envolvimento nulo com as questões relativas às atividades comerciais das nossas associadas. Nós não nos envolvemos e não temos maiores informações de como isso se processa de cada atividade, até por uma questão realmente de compliance e regulação antitrust que nós temos dentro da entidade. Mas, normalmente, quando você tem e a questão relativa à área de tecnologia, ela acaba sendo muito particular, porque cada associada ela tem um grupo de produtos que ela se dedica, ou uma especialidade médica de maior dedicação. Então, para a gente aqui da associação é muito complexo, muito difícil estabelecer qualquer opinião sobre esse assunto. E agora, recapitulando um pouquinho, até uma resposta sua, Fernando, que o senhor falou da questão dos acessos, né, desse desafio. Eu tinha lido uma entrevista sua em que o senhor comentou que melhorar a saúde no Brasil é um desafio estimulante. O que levou o senhor a ter essa visão, né, sobre ser um desafio estimulante? É, no sentido, Suzana, de que tem tanta coisa para ser feita, ou seja, muita coisa já foi feita, mas tem tanto mais coisas ainda a serem realizadas e melhoradas, que eu pelo menos, e a gente procura aqui na Bimed transmitir isso para todas as nossas associadas que compartilham também desse princípio, é que a gente acorda todo dia sabendo que tem mais um desafio a vencer, é um desafio a cada dia, então é estimulante no sentido de como nós nos posicionamos na ABMED sobre a questão de saúde, né? A gente sempre se coloca numa base factual, numa base inclusiva de opiniões e principalmente contributiva. Nós entendemos que para que o setor cresça, e é um mercado, tem que crescer, tem que se desenvolver, a saúde também tem que melhorar como um todo, né? As pessoas têm que entender, nós como cidadãos temos que entender a nossa responsabilidade no autocuidado, mas nós como associação temos a obrigação também, nos vemos na obrigação de contribuir de forma contínua para a melhoria da saúde no país. Então, é nesse sentido que é bastante estimulante trabalhar no setor de saúde. Muito bom. O Fernando, e a tecnologia certamente é uma aliada, né, nesse processo de todos os dias enfrentar um desafio, tanto para nós enquanto cidadãos, quanto para as empresas. Sem dúvida, né? Porque se a gente pegar a evolução tecnológica ao longo do tempo, ela vem se acelerando já há bastante tempo. A pandemia trouxe a necessidade de alguns saltos importantes, como é o caso, por exemplo, de telemedicina, que era uma coisa que tinha. Telemedicina no sentido de teleatendimento, porque a telesaúde já existia num contexto mais interno, mas no atendimento à população se mostrou extremamente importante. E, além disso, outras coisas e outros desenvolvimentos que estão ganhando uma aceleração muito grande e que vão contribuir tanto na prevenção como no tratamento e na própria recuperação de pacientes, né? Então, a tecnologia ela tem essa velocidade de avanço cada vez maior, até em função das tecnologias digitais e todo o aspecto relativo aí ao que se ganha em termos de softwares e aplicativos aplicados, né? Nós costumamos dizer, Suzana, que o setor de tecnologia para a saúde, que tem um grande número de itens, são mais de 81 mil itens registrados na Anvisa, é um setor que tem evolução incremental a cada 18, 24 meses, ou seja, é uma velocidade vertiginosa que a gente tem acompanhado e que
certamente vai continuar passando por um processo de aceleração, até porque a gente mesmo vai se acostumando com tecnologia e acaba pedindo mais tecnologias, os próprios profissionais da área da saúde aplicando cada vez mais tecnologia tanto para questões diagnósticas como para questões de tratamento. Então, tecnologia acho que sempre existiu, só que a evolução agora se dá numa velocidade muito alta. Verdade, né? Agora, nós estamos saindo de um período de pandemia e é inevitável tocar nesse assunto, né, Fernando? Qual foi o impacto da pandemia, especialmente no setor da saúde, né, que diretamente sentiu isso? Eu acho que a pandemia, como você bem colocou, Suzana, a gente está caminhando, né? A gente já vê até notícias da própria OMS já apontando em que momento vai declarar o final da pandemia. Mas eu acho que a pandemia ela trouxe, além de toda a tristeza aliada ao que aconteceu nesse período, ela trouxe também um alerta muito grande, que é a necessidade da prontidão que a área da saúde precisa ter para afrontar situações desse tipo. É amplamente noticiado que essa não foi a última pandemia bom, pandemia já é mundial, né? O termo se refere a um impacto mundial. Então, ela não já é apontada, obviamente, a expectativa de que outras venham a ocorrer no futuro. Mas eu acho que o que fica dessa pandemia é a necessidade dos países, das indústrias e principalmente do setor específico de saúde estar preparado para emergências, né? Então, colheu todo mundo de surpresa, ninguém esperava o impacto, a velocidade, o desastre que foi, todo mundo tendo que aprender como lidar, como rever as cadeias produtivas para poder atender a demanda crescente no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, sobre os mesmos itens, colapso em transporte, colapso em abastecimento, colapso na distribuição. Então, foi bastante difícil. No nosso setor, especificamente, o impacto, além, evidentemente, das pessoas que foram afetadas, né, tivemos um período bastante difícil em que as cirurgias eletivas foram suspensas, como foi amplamente noticiado, né, e é de conhecimento de todos, as cirurgias eletivas suspensas, outros procedimentos e consultas de menor gravidade, digamos assim, mas também postergados, e principalmente um afastamento nosso como população, como indivíduos, dos médicos, dos acompanhamentos, né? Então, o que você vê já estatísticas mostrando que o número de casos reportados em oncologia, número de casos reportados em doenças cardiovasculares cai em 2020 e 2021, mas o número de óbitos sobe em função das duas patologias, o que é claramente resultado desse afastamento. Então, a pandemia, ela de per si traz todo o impacto negativo em vidas, todas as perdas que se registraram, mas ela também tem um efeito secundário, digamos assim, que é o agravamento das outras patologias. Então, mas eu acho que a grande lição, o grande aprendizado é a necessidade da prontidão e de capacidade de resposta. E nesse processo, né, para que vocês estejam de prontidão e tenham essa capacidade de resposta, a circulação de informações é fundamental, né, Fernando? Como é que vocês, na ABMed, fomentam as informações e as notícias junto aos associados, às empresas? Bom, nós temos um processo bastante robusto de governança na ABMed. A ABMed foi a primeira entidade do setor a ter um código de ética e conduta aplicado. Esse ano lançamos a sexta edição. Então, esse modelo de governança robusto que nós temos, ele envolve fundamentalmente uma formatação de comunicação muito forte e muito intensa com as associadas nos mais variados assuntos que afetam as atividades, seja especificamente do setor ou seja de forma macro, como questões tributárias, questões legislativas, esse tipo de coisa. Então, a gente tem, evidentemente, todos os canais
de comunicação disponíveis com as nossas associadas e uma formatação que a gente consegue, em muito pouco tempo, comunicar, pesquisar, levantar, fazer todo tipo de aproximação necessária para que tanto as nossas associadas estejam devidamente informadas, como nós também tenhamos a capacidade de receber informações tempestivas que podem ajudar tanto na formulação de novas regulações ou políticas e mesmo capacidade de reação a mudanças quando elas ocorrem. Perfeito. Fernando, muito obrigada por sua participação. Queria só deixar a palavra aberta para suas considerações finais. Achei que a sua mensagem sobre a lição, né, que as lições que a pandemia nos deixou, foi uma mensagem bastante importante para todas as indústrias, para todas as empresas, não só na área da saúde, né, a questão da prontidão é fundamental, mas queria abrir a palavra para suas considerações finais. Eu queria de novo te agradecer, Suzana, agradecer a SHS Talks pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês e com as pessoas que os acompanham nos canais aí de comunicação e dizer que a BIMED se mantém à disposição para informações ou para outros eventos que vocês julgarem importantes e trazer efetivamente reforçar essa perspectiva de que a sensação de que estamos saindo da pandemia é muito gratificante e agora é nos cuidarmos aí para que tenhamos todos momentos mais felizes e produtivos daqui para frente. Muito obrigado e um bom trabalho a todos. Obrigada, Fernando. Nós que agradecemos e assim encerramos mais um SHS Talks. Nos vemos no próximo programa.